Meus irmãos, com alegria no meu coração, eu desejo cumprimentar-lhes com a paz do Senhor. Muito obrigado pela sua recepção, poder tomar assento. É bom estarmos na presença de Deus nesta noite, quando Ele nos concede esta rica oportunidade de glorificarmos o seu nome, adorarmos Ele por todas as bênçãos que a nós tem conferido. É sempre bom podermos glorificar ao Senhor, ainda mais numa oportunidade tão favorável como esta, de vos ministrar a palavra de Deus. Eu quero externar os meus agradecimentos aqui nesta noite, na pessoa do pastor José Miguel, que tem sido um canal de bênção para o ministério que o Senhor tem me emprestado. Ele, a sua esposa, a irmã Mara, que Deus abençoe, e além de ser pessoas extremamente importantes para o nosso ministério, também é o pastor de nossa igreja aqui em Jardim Ângela. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do presbítero Moisés, que Deus tem levantado como um canal de bênçãos aqui em Jardim Ângela para fazer este trabalho nesta terceira semana de Pentecoste. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Ao pastor Maurinho também, que tem sido um grande intercessor e aliado do ministério que Deus tem nos emprestado. Quero louvar a Deus por esta semana e também glorificar a Deus pelos meus amigos e cooperadores, mensageiros da palavra do Senhor, que me antecedeu. Eu não estive aqui por motivo de força maior, mas eu acredito que tinha uma multidão aqui intercedendo, e do mesmo modo eu estava intercedendo por este trabalho. Sei que a minha cumbuca aqui é a menorzinha, né? O poço é muito fundo e a minha corda é curta, curtíssima, mas o Senhor vai me dar graça e nós vamos adorando a Deus nesta oportunidade. Desde que cheguei aqui, pude perceber que a presença do Espírito Santo já é real aqui em nosso meio. Nenhum crente se reúne num lugar como este apenas para uma singela reunião. Nós nos reunimos porque amamos a palavra, glorificamos a Deus, e eu adoro a Deus por este setor de trabalho, de ter pessoas tão dedicadas e tão dinâmicas no trabalho do Senhor. Numa sexta-feira como essa, crentes aqui lotam este templo dentro e fora, dando glória a Deus e dizendo que Jesus é o Senhor de Jardim Ângela. Então, nós estamos felizes por esta grande oportunidade. Eu quero convidar os irmãos para um texto na palavra do Senhor. Não quero me demorar, quero convidá-los para um texto. O Senhor colocou um texto no meu coração e eu quero compartilhar com toda a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 49. E se você puder depois também abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 49. Quem achou, diga comigo amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou repetir. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo de número 2 de Atos, o versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos até o 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu queria que você repetisse comigo esta frase. Diga: Pentecostes. Diga forte: Pentecostes, a vida da igreja. Diga mais forte: Pentecostes. Diga mais forte: Pentecostes, a vida da igreja. Esse texto me chamou muito a atenção e compungiu meu coração,
até porque estamos num trabalho de característica avivalística, onde muitos irmãos estão se doando para o trabalho do Senhor, na oração, na intercessão, visto que este trabalho não começa apenas às 19 horas. O Pentecoste, o avivamento, ele já se projeta desde a hora que você acorda num sentimento de adoração. E eu lutei de uma forma, de outra, tentei entrar em um outro tema, mas eu não podia fugir das verdades do Evangelho, deste livro de Atos dos Apóstolos, segundo as características que Jesus deixa de uma palavra profética e uma segurança para a igreja e para os discípulos que estavam atônitos pelo acontecimento da crucificação e logo, por sua vez, da ressurreição. Este ato se dá quando, depois de 40 dias que Jesus havia ressuscitado, ele reaparece aos discípulos no Monte das Oliveiras e, para deixar as últimas instruções, e ele sobe ao céu. Antes que suba ao céu, ele deixa um desafio lançado para os discípulos. Era um desafio forte, porque os discípulos que estavam ali, os apóstolos que acompanhavam o ministério de Jesus, recebem uma ordenança para retornar para Jerusalém. Jerusalém estava em um conflito social muito grande. Por quê? Porque todos do Sinédrio, todas as forças armadas do povo, da grande corte, o povo que estava ali, a classe alta da sociedade, que tinha tapado a boca de muitos e que tinham até oferecido dinheiro para dizer aos soldados que Jesus não havia ressuscitado, estava em um conflito, porque eles sabiam que o próprio Cristo havia profetizado que ao terceiro dia ele se levantaria. E os discípulos, com esta eminência de palavra profética que Jesus agora dá a eles, mesmo apertados pelo medo, tremendo, mas cônscios daquilo que Deus havia dito, eles estavam alegres, porque tinham a convicção de que dali em diante eles não estariam só, mas tinham a certeza de que o Espírito Santo seria o maior cooperador da obra para a igreja primitiva. Ninguém consegue fazer nada nos dias que estamos sem a presença do Espírito Santo. Quando somos crentes, entendemos a fé, os domésticos na fé, que conhecem o Evangelho. Quando nós olhamos para essas verdades, nós entendemos que, por certo, Pedro agora sente algumas dúvidas no seu coração, no tocante ao que acontecera com a sua vida, mas ele se desprende de tudo isso e se levanta. Se você lembra daquele texto, quando Jesus retorna, logo das primeiras vezes ao encontrar com os discípulos, Pedro estava querendo voltar à sua vida antiga, preparado já para a pesca, pois era um homem fraco, era um homem que não tinha letra, e ele já estava preparado para voltar à sua rotina. Ele achava que Jesus o descartaria por conta da sua traição e por não ter a facilidade de firmar a sua palavra em dizer que amava Jesus sem ter traído por palavras. Quando Jesus encontra-o, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. E pela terceira vez o Senhor pergunta a ele, e por certo ele fala: Senhor, tu o sabes. E quando ele recebe este incentivo, que já ia completar os 10 dias daquela grande quarentena, que eram 50 dias que se davam esta festa de Pentecoste, ele era um dos piores reincidentes, mas mesmo assim foram com grande júbilo para o cenáculo, para a casa de mãe de Marcos, dar início ao culto que só tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Era um culto extenso, seria um culto de 10 dias, um culto onde todos se reuniram. Aproximadamente 500 pessoas estavam se levantando para ir até aquele cenáculo. Quando eu olho para esta passagem, o meu coração ferve poderosamente,
porque a primeira ordem que Jesus dá é a ordem de se levantar e voltar para Jerusalém. Por que voltar para Jerusalém? Jerusalém era o foco da perseguição. Jerusalém era onde todos os soldados estavam. Jerusalém, aonde os críticos, fariseus, saduceus, doutores da lei, todos aqueles que mensuravam as escrituras e os perseguidores e zeladores estavam ali nas adjacências do templo. Quando eu olho para este texto, eu observo que Jesus convida os seus discípulos para correr risco pentecostal, correr um risco de se mostrar diante dos seus adversários. Quando nós observamos estas coisas, nós entendemos que para ser pentecostal não pode ser medroso, não pode ser tímido, não pode ser covarde e também não pode ficar embaixo da mesa quando Satanás, que parece um cão vira-lata, late e o crente corre por qualquer coisa. Não, o crente precisa se mostrar. Se você lembra o texto, quando Jesus estava praticamente chegando às horas da última Páscoa, que os discípulos haviam de participar, eu acredito que por certas vezes eles já teriam participado, porque 1400 anos atrás a Páscoa já havia sido instituída. Mas era a última Páscoa que Jesus participaria, era a última com eles, e ele, na hora, nos últimos momentos, quando tudo estava pronto, chegava-se cordeiro dentro do templo, eles estavam ali nas adjacências, e Jesus não se manifestou em hipótese alguma. E eu acredito que Pedro, junto com os que estavam ali, por certo, perguntaram uns aos outros: por que é que o mestre não se manifesta, se já estamos em meados, passando a festa dos asmos, chega a festa da Páscoa, e o mestre não se manifesta, convidando-nos a participar deste evento? Jesus agora espera os que eles cheguem até eles, e quando eles chegam até Jesus, perguntam para Jesus: Jesus, aonde quer que tu faças a Páscoa, aonde quer que realizaremos contigo esta manifestação, este cerimonial? Eles levaram um susto, porque Jesus dá a única palavra para eles, uma ordem: levantai e ide à cidade. Era um prenúncio do Pentecoste, porque para receber Pentecoste tem que se levantar. Eles estavam no lugar aonde se recebia sacrifício, aonde os sacerdotes recebiam oferta. E por que não fazer ali? Porque ter que percorrer um caminho de cidade. Você lembra da parábola que Jesus contou do samaritano que descia, aquele homem, por certo outro que passava, o viajante, ele passou pelo caminho da cidade perigosa para caminho de Jericó, saindo de Jerusalém. O caminho da cidade daquela época era um dos caminhos mais perigosos, aonde tinha bandidos de alta periculosidade, aonde tinha homens de um naipe grande de marginalidade, mas eles tinham que se levantar e ir, porque haveria de acontecer algo extraordinário, porque a Bíblia fala que nos olhos de Deus contemplam todos os moradores da terra, e Ele sabe de todo o seu bom propósito, tanto bom quanto ruim. Os bons Ele conhece, e os maus também Ele conhece. E quando ele dá ordem para os discípulos se levantar, ele já faz um pré-anúncio que os discípulos teriam que tomar coragem para ir para frente, para se adiantar, para se mobilizar. Eu entendi a primeira coisa, que para ser pentecostal precisa correr riscos. Para ser pentecostal não pode ter medo de A ou B. Para ser pentecostal não pode ter medo de crítica. Para ser pentecostal não pode ter medo de homem, de mulher, de político, de grande, de empresas. Para ser pentecostal precisa ser destemido e ter a bandeira ensanguentada do Calvário na mão. Quando eu olho para este texto, me chama a atenção e mexe com a minha alma, e parece que eu vejo Pedro chamando todos aqueles homens
eram 500 dos que estavam ali, e todos eles se levantam com muita autoridade, com muito poder, e chegam no cenáculo da casa da mãe de Marcos para dar início àquele culto. Ao chegar naquele culto, eles começam a se manifestar num sentimento de adoração. Um canta, um ora, outro prega, o outro fica na porta, o outro dá testemunho. Era uma sequência de cultos de persistência. Pentecoste, além de ser coragem, também é uma vida de perseverança. E para receber Pentecostes, tem que estar dispostos a ver coisa nova. Quando Jesus falou para os discípulos que eles iam para a cidade, Jesus falou uma coisa absurda para eles. O que era? Vocês vão ir no meio da cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Não era normal isto acontecer. Pentecostes acontece coisas anormais. Pentecoste não é coisa para gente certinho, que gosta de colocar um cronograma, se atualizar dentro de uma etiqueta de protocolo e ficar durinho como um boneco de maracatu. Pentecoste não é para este tipo de gente. Pentecoste é para quem gosta de ver coisa nova. Pentecoste é para quem gosta de ver coisas celestiais, para quem gosta das fontes superiores e também para quem gosta das fontes inferiores. Não dá para se ater numa vida espiritual, dizer que é pentecostal, numa terra seca, feita a Axa de Caleb. Ela é uma das mulheres mais inteligentes que eu acho na Bíblia. Ela foi cutucada por Otiniel e o marido dela falou: ei mulher, tu tá numa terra seca, teu pai nos deu uma terra ruim, e terra ruim não dá para plantar, porque terra ruim é estéril, terra ruim não frutifica, terra ruim não dá plantação, terra ruim não dá para trabalhar, não dá para comprar escravo, terra ruim não dá. Ele disse: vai até teu pai. E o que sobrou para Axa foi um jumento velho, porque vocês sabem, quem é do Nordeste aqui sabe muito bem, que o bicho teimoso é jumento. Quando o bicho empaca, ele não vai de jeito nenhum. Ela disse: eu vou ficar aqui em cima desse jumento, nessa terra seca? Não. Albardou o jumento. Eu acredito que o jumento teve até um pouco de dificuldade. Caleb, quando o avistou, ele olhou para ela com semblante desfigurado. Ela disse: pai, o que é que está acontecendo, minha filha? Ela disse: ora, tu me deu uma terra ruim, tu me deu uma terra seca, e Otiniel me importunou para eu chegar aqui, e eu sei que tu é dono de Hebron, eu sei que tu já conquistou tudo, porque Josué já te deu a terça parte, já te deu a melhor parte prometida aqui por Abraão, então me dá uma bênção. Tem que correr riscos, tem que colocar a cara, tem que tirar as máscaras, tem que se levantar, tem que ser destemido e intrépido. A Bíblia diz que Caleb olhou para ela e disse: eu vou te dar uma fonte superior e uma fonte inferior. O crente pentecostal, ele se utiliza de dois tipos de coisa. Ele se utiliza daquilo que é de cima e se utiliza daquilo que é de baixo. Primeiro tem que ter virtude de cima, primeiro tem que ter dom de cima, primeiro tem que ter linguajar de cima, roupa de cima, capacete de cima, sapato de cima, tem que ter as armaduras que é de cima, para depois querer o que é de baixo. Este povo está aqui hoje, pastor José Miguel, não é porque eles estão querendo o que é de baixo, porque se nós estivéssemos aqui preocupado com o que é de baixo, estava todo mundo chorando, porque a situação está catastrófica. O Haiti quase se desmoronou, o nosso presidente excelentíssimo Lula, ele não consegue resolver o problema da sociedade. Barack Obama muito menos. Nas reuniões da Copenhague estava todo mundo jogado ao chão, porque o índice de desemprego é grande, a dificuldade é grande, mas quem crê no Pentecoste se desafia, corre risco, pega chuva, pega sol, se levanta, toma atitude, se ergue diante do Espírito. Eu vim protestar aqui nesta noite para Satanás e dizer: esta igreja não é uma igreja fraca, esta igreja
não é uma igreja deitada. Essa igreja não é uma igreja morta. Essa igreja é uma igreja que corre risco, que levanta, que ergue, que está pronta para o Pentecoste. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E parece que eu vejo aquela reunião pentecostal. Parece que eu vejo aquela reunião de crentes que se reúne. Pedro está no cenáculo. O cenáculo era um lugar, um terraço que ficava em cima, um lugar separado, onde as pessoas colocavam como uma lareira, um lugar separado, em cima um sobrado, e aqueles estavam ali reunidos. Eu não sei se eles ficaram de pé, eu não sei se eles ficaram deitados, eu não sei se eles ficaram assentados, porque era 10 dias de culto. Eu não sei, pastor, se tinha alguém ou se tem alguém aqui que teria coragem de aguentar 10 dias de culto, porque quando dá 9 horas, tem alguns que já ficam se coçando todo, dá coceira no corpo, dói a barriga, dói a cabeça, e é só 2 horas de culto. Aí ele vira para o pregador, ou vira para quem está do lado e pergunta: que hora que vai acabar? Que hora? Porque tem que ter tudo dentro de um cronograma. Não, lá não tinha cronograma. Eu acredito que Pedro abriu a liberdade e disse: agora nós vamos dar oportunidade para quem quer contar uma bênção. Aí vem o moço se levantando: dá licença, dá licença, dá licença. Ele começou: salve os irmãos com a paz do Senhor. E todo mundo: amém, muito alegre. Ele falou: eu vou contar para vocês quem eu sou. Sabe quem eu sou? Eu sou o filho da viúva de Naim. Eu sou aquele moço que estava junto do povo, deitado no mar, num lugar preparado para ser velado. Mas quando este homem Jesus, que nos fez a promessa, entrou pela cidade, ele falou: a minha cidade era tão pobre que nem cemitério tinha, e minha mãe estava saindo da cidade para enterrar eu lá na outra cidade, porque eu morava numa aldeia, eu morava num lugar pequeno. E quando aquele homem chegou com a multidão atrás dele, a minha multidão estava chorando. Eu não vi, mas minha mãe conta. A minha mãe estava inconsolável em cima do caixão, e ela chorava: meu filho, teu pai se foi, e agora? Aí de longe eu vi uma multidão cantando: hosana, santo, poderoso, honra, glória, salvação. Aquele homem entrou. Quando ele chegou diante da minha mãe, todo mundo assustado, querendo saber o que tinha acontecido. Ele me tocou. Ele me tocou. É Pentecoste. É Pentecoste. Quem crê no Pentecoste aqui? Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Te baixou, o culto continua. O culto continuou. Foi aquele movimento pentecostal. Daqui a pouco senta ele, e eu acho que uns deitavam, outros se levantavam, e eu não sei como é que eles fizeram, porque eles ainda não tinham variedade, mas eles davam muito glória. Eis aí um exemplo para você que ainda não foi batizado. Vai dando glória, porque tem gente que fala: eu não fui batizado, então para quê que eu vou dar glória? Vai dando glória, porque o culto não começa de fora para dentro, o culto começa de dentro para fora. Não pode apagar o pavio que fumeca. A chama tem que arder. Eu não vim dizer aqui que evangelho tudo bem, que nós temos um bom costume, e não deixe os costumes da igreja, porque a nossa igreja é uma igreja sarada, é uma
igreja boa, mas eu não vim te dizer que para receber Pentecoste tu tem que amarrar o cabelo bem grande, usar uma saia comprida, um terno e paletó e gravata. Faz parte do perfil, faz parte do padrão, mas tem gente que está embonecado, tem gente que está arrumadinho, mas ele não tem fogo na alma. Oh, coisa triste, não tem fogo na alma. Canta o cantor, prega o pregador, chama pregador de fora e não acontece nada, não anda nada, não tinha nada. Tomás de Aquino, quando chegou na igreja, a igreja que eu não quero dizer o nome, que é cheia de coisa, ele entrou lá e a igreja estava toda arrombada, ouro e prata, ouro e cobre e diamante. Aí o senhor da igreja olhou para ele e falou: ei, Tomás, estamos bem na fita aí, a coisa aqui tá boa, olha os estofados da igreja, olha o chão da igreja, olha tudo da igreja, tem ouro, tem prata, tem cobre, tem diamante. Tomás de Aquino, cheio do Espírito Santo, falou: tu tem tudo, a igreja está cheia, o cofre da igreja tem dinheiro, mas não tem levanta e anda, não tem Pentecostes, não tem poder, não tem poder. Eu não vim aqui, escute aqui, olhe bem no meu olho, se não der, olhe na minha gravata, mas não deixe de olhar para esse pregador magrelo. Mas eu tenho um negócio para te dizer: eu não vim aqui pregar para doutorado, eu não vim aqui pregar para gente da elite, porque o povo da elite não gosta de poder. Eu não vim pregar para luvinha de pelica, eu não vim pregar para quem não gosta de pegar no cabo da enxada. Eu não vi, não dá para tratar com este povo quer farpã, este povo quer rio bom, este povo é cheio de não me rele, não me toque, não vou pra lá porque tem aperto, não vou pra lá porque tem gente feia, não tem estacionamento pro meu carro. Eu não vim pregar pra esse povo, eu vim pregar pra um povo forte, corajoso, cheio do Espírito, que tem poder, que gosta de unção. Quem quer, levanta a mão. O Espírito da unção vai te tocar agora. Receba. Aí vem a mulher. Pode, Senhor. Amém. Vocês sabem quem sou? Eu sou a mulher impura, a mulher suja. Sofria de uma hemorragia há 12 anos. Me colocaram num convívio difícil, eu não podia viver. Eu não podia viver com meus familiares. Eu não podia conviver com a sociedade. Mas um dia eu quebrei o protocolo por causa do nome desse homem. Porque em Levíticos 15, quem era sujo, quem portava hemorragia, até o sacerdote se tocasse em sangue, tinha que ficar fora do ambiente sacerdotal. E ela disse: mas eu criei no nome dele. Ei, Abadá. Tem um hino na harpa que diz: ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, Jesus. Só Ele te dá salvação. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus cura viciado, Jesus cura leproso, Jesus expulsa demônio, Jesus entra dentro da favela, Jesus entra onde o goi não entra, Jesus entra onde o deike não vai, Jesus vai. E eu tô vendo um varão entrando aqui hoje. É Ele que te toca, é Ele que para a tua guerra, é Ele que joga fora Satanás, é Ele que arrebenta a macumbaria, é Ele que derruba a pombagira. Ele chegou. Receba Ele, essa é Pentecostes. Terra, mãe, eu sou medecário da
É ele, irmãos do telão, que vai aí na tua casa hoje. Os todos do telão aí pode adorar também. 10 dias. Pergunta para quem está do teu lado aí, fala para ele, você aguenta 10 dias aqui dentro sem sair para nada? Pergunta, eu aguento. Eu aguento. Moisés aguenta. Eu aguento. Que tem gente que não aguenta não, pastor. Fale quem quiser, murmure quem quiser, cada um tem o seu particular. Me juntava eu, nós tínhamos o que? 12, 10 anos, não é isso? 12, 10 anos, Moisés era surfador de trem, andava junto com meu primo surfando aqui nessa zona sul, no Juremão, todo mundo conhece, surfava, dava trabalho, fumava maconha. Eu não quero dizer o que ele aprontava, que era uma coisa terrível, mas quando Jesus fez uma obra, nós se juntava aqui todo dia, toda sexta-feira, e nós ia lá para casa da nossa irmã que está no Senhor, lá em Santa Lúcia, uma pretinha baixinha, Maria da Paz, mulher cheia do Espírito, plantava o nosso joelho em terra de manhã e se levantava só meio-dia, 1h. Um dia Deus falou coisas tremendas, Deus falou coisas absurdas, porque você quer ver coisa absurda? Vai para a oração. Você quer ver coisas terríveis? Vai para a oração. Alguém dizia, não vai dar nada, vai ser tudo um bando de atrasado, vai ser tudo um bando. E eu me lembro que a gente saía para Aliasirã, nós íamos lá para o Jardim da Luz, para o Santo Eduardo a pé, não tinha dinheiro de condução, era chinelinho de dedo rastando, e alguém dizendo, vai os oradores, vai os oradores, vai os doidos. Pentecoste tem que ser coisa para gente doida. Pentecoste tem que ser coisa pra gente que não tem medo. Ei, por que você tem medo? Por que alguém fala, mas no meu setor não faz, no meu ministério não faz, na minha igreja não faz? É porque uns têm unção e outros não, uns estão cheios e outros vazios, mas aqui tem um povo que quer. Quem quer? Eu quero. Pergunta para o teu irmão e fala, você quer? Pergunta para ele, fala, você quer? Ai, repras. Manda, Jeová. Não está caindo uma combuta não, está caindo aqui uma labareda. Pega! Olha o que aconteceu. Ela contou o que tinha acontecido de repente. Eles estão aguardando. Foi todo mundo embora. Porque orar não é para muitos, é para pouco. Estamos aqui por causa do efeito da oração. Mas tem gente na igreja que está brigando por causa de cargo. Eu fui numa igreja que as irmãs do segundo geração estavam brigando porque a regente falava assim, tem que reger assim. E a outra falava, tem que reger assim. Brigando por causa de posição. Quem ele é? Advogado? Bota para fazer o trabalho. Porque o pobrezinho não pode colocar. Quem ele é? Tem posição? Bota para dirigir, bota para fazer, porque fulano não dá para fazer, mas Pentecoste não. Pentecoste é quem está com a mão na enxada, não é quem tem mais, é quem faz mais, não é quem pode mais, é quem tem mais de Deus. Deus te escolheu a dedo. Deixa eu descer aqui, se alguém não desceu eu vou inaugurar agora. Deixa, Deus te chamou, Deus te escolheu. Satanás que corra da frente, porque o Senhor te pega na tua mão e te enche agora. Receba, recapatata, recapacapacapacatô, toque tacatarata, tecachomeneha. Tem um
vitória. Pega, 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 pega. Ai, meu Deus! O Espírito me diz que vai batizar muitos aqui agora. Levante a tua mão. Faça assim com a tua mão. Assim, ó. Assim. Assim com a tua mão. Assim. Não é assim, não. É assim. É assim. Ó, Espírito do Pentecoste. Enche essa igreja do Espírito de Deus. Meu Deus! Olha só! Aí Pedro ficou corajoso. Porque depois que você vê que Deus aparece, o povo fica corajoso. Se a tua palavra tem unção e Deus confirmou, você fica valente. Aí soprou aquele vento. Igualzinho está soprando aqui. Soprou aquela apoteose. Ladaia. Quando soprou aquela apoteose, os gregos, os bárbaros, os homens que estavam ali da Capadócia, todos os que estavam ali, doidos foram para ver o que estava acontecendo, atemorizados, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Pedro ficou cheio de ousadias e se levantou e disse: varões galileus, é 9h da manhã, ninguém bebeu conhaque, ninguém bebeu vinho, ninguém se embriagou, está todo mundo de olho naquilo que o profeta Joel tinha dito. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os vossos mancebos terão visões. E eles começam a profetizar com autoridade. A Bíblia fala que quando Pedro fez o incentivo para o apelo, quase 3.000 almas se levantaram e todos glorificavam o nome do Senhor. Não para por aí. A Bíblia fala que Pedro e João começou a ter rotina de oração. Pergunta para quem está do teu lado: você tem rotina de oração? Pergunta para ele. Pergunta. Cutuca ele aí, fala: você pula no Pentecoste só ou você tem rotina de oração? Davi falou de manhã, de tarde, ao meio-dia: levantarei e orarei. Eles tinham uma rotina de oração. A hora nona, quando ele se levanta, um moço mendigando coxo, parado das pernas, olha para aquele moço, porque era um fato inédito. Eles estavam acostumados a receber mendigagem, eles estavam acostumados a receber aquilo que já estava acostumado a fazer todos os dias. Mas aonde chega um crente pentecostal, ele quebra rotina. Ei, meu irmão, Deus te chamou para quebrar rotina. Deus te chamou para mudar o curso. Aonde chega um homem cheio do Intedec, se me forte cala subrinai, ele tem que fazer a diferença. Aonde chega um homem cheio do Espírito, ele tem que fazer
fazer notório a sua presença. E a cidade estava em revolução, as ruas estavam ficando cheias, corredores lotados, os templos, aqueles homens queriam calar eles. O sinédrio ficou todo mundo atordoado, porque o sinédrio estava composto pela categoria dos homens mais cultos daquela época. Entre eles estavam lá, no meio do povo, Gamaliel, os procônsulos, homens cheios de conhecimento, os homens fortes em toda a teoria. E aí levaram para saber o que estava acontecendo, porque já não era mais dois, eram três que estavam ali. O moço que estava parado das pernas, que não andava, coxo, agora estava no alpendre de Salomão, dizendo: olha, eles disseram no nome de Jesus, e eu aqui andando juntou muita gente. Eu profetizo aqui, vai juntar gente no teu ministério, Nilson, vai juntar gente no teu ministério, Emanuel, vai juntar gente no teu ministério, pastor José Miguel, vai juntar gente no ministério desta igreja. Por quê? Porque não é pelo que você faz, é pelo que Jesus opera na tua vida. Satanás está querendo te parar, mas Deus está levantando uma multidão que vai falar do nome de Jesus através da tua vida. Levante a tua mão, levante a tua mão agora. O Espírito vai proporcionar poder aqui agora. O Espírito vai proporcionar poder para onde você pôr a mão, aonde você levantar, aonde você passar, vai começar a acontecer milagre. Toca no teu irmão aí, diga para ele: eu profetizo milagre agora. Profetiza aí para ele, toca nele, fala: a tua chegada vai ser uma chegada de vida. A tua chegada é você chegando e Deus fazendo milagre. Foram tentar matar os homens, tentaram tirar a vida dos homens, mas não conseguiram tirar a vida deles. Levaram diante dos homens que estavam ali. Gamaliel se levantou e disse: olha, já levantou Teudas e não prevaleceu, já levantou Judas, também não deu nada certo. Mas se essa obra é de Deus, é melhor vocês tirar o dedo do meio. Tem gente que está dizendo que esse trabalho de Jardim Ângela é um trabalho de menino, de gente doida, de gente descompensada, de gente desequilibrada. Quem viver verá. Quem viver verá. Quem viver verá. Não foi Deus que marcou esta obra, não foi Deus que confirmou esta obra. Sai da frente, capeta, porque vem vindo 5.000 mais ainda. Vem vindo. Tinha 3.000 e aumentou 5.000. Foi para 8.120. Já aumentava. Aí eles tinham tudo em comum. E toda obra, quando cresce, pergunta para quem está do teu lado: você já viu alguém crescer? É o pior perigo. Diga para quem está do teu lado: cuidado com o crescimento desajeitado. Diga para ele, cuidado com muito crescimento. Cuidado, porque no meio de muito crescimento aparece muita coisa perigosa. A obra cresceu. Filipe foi dispersado para Samaria. Os homens se levantaram com todo fervor e autoridade. Aí de repente, lá no capítulo 8 e os versículos em diante, a Bíblia diz que aparece o grande personagem, este homem perigoso, mágico. Este homem, ele gostava de fazer aquelas quizumba perigosa. Ele fazia gente desaparecer, fazia gente cair, mágico. Aí se converteu ao evangelho, levantou a mão, se batizou, mas ainda tinha um pouco de rapina no meio. Tá cheio de gente que se converteu, pastor Miguel. Tá cheio de gente que se levantou a mão e às vezes está vindo até para cima do púlpito dizendo ser o grande personagem. Pregadores que querem cachê grande personagem. Cantor que tem que trazer-lhe as pompas para ele operar o que ele quer, grande personagem. Tá cheio de gente dentro da igreja querendo ser mais grande personagem do que ser homem de Deus, porque grande personagem leva fama, grande personagem leva dinheiro, grande personagem extorque o povo, grande personagem mente para o povo. E eu vou dizer uma coisa: tá cheio de gente correndo atrás de grande personagem. A Bíblia nunca teve grande homem, a Bíblia sempre teve homens pequenos. Saul era um homem que queria ter 3 cargos, queria ser rei, sacerdote, profeta. Deus falou: sai da reta, rapaz, que o único que tem 3 cargos aqui é aquele segundo a linhagem de Melquisedeque, é Jesus Cristo. Ninguém vai ter 3 cargos aqui não.
Tem gente que quer ser demais, quer falar demais. É o grande personagem. Arrepende-te hoje. Se eu não pregar, o povo não vai. Se eu não cantar, não dá nada. Se eu não tiver, não é. Desce do camelo. Desce da janela. Veste roupa de servo. Pega a cuia na mão. Alabaxou. Coloca o capacete da salvação na cabeça. Jesus nos chamou porque a graça tem 3 qualidades. A graça, ela nos aceita incondicionalmente. Jesus nos chamou porque tem um cordeiro especial que perdoa nossos pecados. E Jesus também nos chamou porque é o Espírito que opera, que cura, que liberta, que batiza. Não precisa de grandão. Grande é Ele, quem tem é Ele, quem faz é Ele, quem fala é Ele. É Ele. Levanta a mão comigo e diga toda a glória. Levanta as duas, toda a glória. Levanta as duas, toda a glória. Diga forte, toda a glória. Todo louvor ao Rei. Ele é a raiz de Davi. Ele é o rebento de Jessé. Ele é o grande, ele está aqui, ele vai te tomar. Tem um homem com um bisturi na mão aqui curando um câncer aqui. Ai, ai. Ai, ai, que o teu diagnóstico quando tu refazer os exames não vai dar nada. É ele. Ai, ai. Ai, ai, que quando tu chegar no Tribunal de Justiça a causa está na tua mão. Ai, ai. Ai, ai, que quando tu chegar segunda-feira o telefone vai tocar, o telegrama vai chegar e a porta vai estar aberta porque é ele que faz, é ele que resolve, é ele. Oh, não, ai, acharama. Irmãos, eu estou sentindo uma descarga tão grande aqui. Eu estou sentindo um negócio tão grande, parece que meu maxilar vai travar. Os meus ossos parecem que estão todos esfarelando. E a minha carne está tremendo de um poder que eu não consigo inexplicar, tomando a minha mente e a minha alma. E eu ouço a voz de Deus dizendo muito forte: diga para os crentes de Jardim Ângela que os próximos dias não serão fáceis. As últimas horas serão horas terríveis de choro na terra. Deus vai falar com as águas novamente. Deus vai falar com a terra. A escalarriche vai subir e descer os seus graus, mas o crente pentecostal vai estar firme como uma palmeira. Não vai cair, não vai abalar. O poder de Deus vai te manter. Satanás fez de tudo para você parar, para não estar aqui, mas você veio. Ele te amarrou, te segurou no teu, você veio. Então o Pentecoste é para você. Pega na mão do teu irmão, eu já vou terminar. Pega na mão do teu irmão aí. Na mão da tua irmã. Ei, meu irmão, caramba. Diga para ele: a força do Pentecoste vai te tomar agora.
receba batismo, receba poder, receba renovo, receba adoração, receba agora. Escute-me, por favor. Se você quiser sentar só um minutinho mais, sente. Só tenho 5 minutos e eu prometo que eu não passo. Olha só. O Pentecoste se deu por seguida. Em maio de 1870, perdão. Nasce um homem chamado William Joseph Seymour. Era filho de escravos negros. Não tinha assistência na sociedade. Muito pequeno ele sofre de uma varíola. Febres fortes que lhe atacavam. Ele perdeu a visão esquerda. Ficou sem a visão esquerda. A sua face ficou comprometida. Mas em 1905, ele se decide inteiramente para o ministério. Porque o Pentecoste mexe com quem tem as vontades de servir a Deus. Eu tenho que te dizer uma coisa: se você tem recurso, sirva a Deus. Se você não tem, sirva também. Sirva com o que você tem, que Deus vai te mandar. Esse moço era negro. Estava na época da segregação racial. Este moço não podia de jeito nenhum entrar em uma escola, porque ele era perseguido por causa do racismo que era forte na terra naquela época. Mas ele vai para o Texas, e quando ele chega lá, ele conhece Charles Fox Parham em Houston, e este homem era um professor de uma escola teológica, e ele chega na porta, tenta fazer a sua matrícula. Quando ele faz a matrícula, eles batem a porta na cara de Seymour, porque ele era negro, e ele ficou na porta da escola, perseverante, porque quem quer vai à luta, quem quer vai à garra. Ei, quem foi que disse que você não vai conseguir? Luta mais esse ano, luta mais esta temporada. Satanás não vai resistir à tua persistência. Seymour ficou na porta e ele ouvia todo dia as aulas. Um dia, Dr. Charles mexeu com a estrutura e dentro da carga horária começou a falar sobre Atos capítulo 2, e ele começou a pregar e ensinar. Aquele moço Seymour na porta chorando, convulsionando em lágrimas, pedindo para Deus a promessa do Pentecoste. Aí ele dizia todo dia: eu quero para mim o Pentecoste. E ele começou a orar, e o texto que Seymour pregava era só sobre Atos 2, em casa Atos 2, na rua Atos 2, e começou a orar 5 horas por dia. Tem gente que ora 10 minutos e já acha que não orou muito. Seymour orava 5 horas por dia. Um dia ele recebeu um convite para pregar numa igreja lá em Los Angeles, na igreja da senhora Júlia. Quando ele chegou na igreja da senhora Júlia, ele começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. E pregando sobre o batismo no Espírito Santo, aquela mulher não gostou nem um pouco e mandou ele embora. Ele foi embora e ficou perambulando, pobre, escravo, negro, sem dinheiro, e ficou correndo pelas ruas do Texas sem saber o que fazer. Mas ele disse: eu vou orar mais. Ele dobrou o período de oração. Ele conheceu um homem que tinha o nome de Edward, era zelador de um banco. Aquele homem abriu para ele um espaço e ele começou lá a orar 7 horas. Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite, e um dia, pedindo a experiência do Espírito Santo, vira para quem está do teu lado e fala: é de repente que acontece. Toca nele e fala: vai ser de repente hoje. É de repente. E na noite do dia 9 de abril,
de 1906, Seymour pedindo a oração, clamando pelo batismo com o Espírito Santo. De repente entra uma bomba de poder dentro daquele banco, dentro daquele escritório. Diz que tinha uma mocinha lá que não sabia nada de música, porque quem está cheio não precisa de partitura, viu, músico? Quem está cheio não precisa ficar ensinando dó, ré, mi, fá, sol. Não precisa desse negócio. Quem está cheio faz a diferença só de pegar o microfone. Quem está cheio, eita, quem está cheio faz a diferença. Aquela moça levantou como que levitando no meio do povo, sentou no último órgão que estava ali, o único órgão. Ela começou a tocar letras em mistério, e tocando misteriosamente. Eu não sei se ela tocou sobre o Pentecoste, mas eu sei que ela tocava e falava vários idiomas. Deu uma explosão dentro daquele lugar, o povo explodiu. Conta-se a história que eles ficaram 3 dias e 3 noites, uns rolavam, outros debaixo da cadeira, outros sem ter fome, falando em línguas. O New York Times abalou, foi a explosão. Se você permanecer na tua congregação orando, se você permanecer, você vai ser caso de polícia, vai dar manchete, e tem que dar. Eu termino. A casa não cabia, o povo ficou cheio de poder, pessoas curadas, gente era salva, gente deixava cadeira de paralítico, muleta no chão. Houve um reboliço naquele lugar. Era tanta gente que eles foram para o galpão da Rua Azusa, no número 312, transferiram as reuniões para o galpão. Não deu certo, porque era muita gente, muita muleta. O jornalista do New York Times foi chegar para saber o que era aquela conferência. Sentou do lado de Seymour e perguntou para ele: o que é que está acontecendo? Quando aquele jornalista não crente abriu a boca para perguntar, quando Seymour abriu a boca, o jornalista foi batizado com o Espírito Santo, porque o poder do Pentecoste, isto se alastrou. Hoje nós somos mais de 600 mil pentecostais na Rua Azusa. Passaram os maiores homens do tempo eclesiástico, passou Luiz Franciscão, que veio da Itália, passou outros grandes homens, Charles, passou outros homens, passou também Daniel Berg e Gunnar Vingre, que lá dentro naquele reboliço de doido, porque Pentecoste é coisa para quem gosta de reteté, de cala subinai, de revinicoma chominicala matéria. Pentecoste, estava todo mundo cheio. Aí o Senhor falou: vai para Belém do Pará. Aí que chega o negócio. Aqueles 2 homens atravessaram o navio, foram ao Oceano Atlântico afora, chegaram em Belém do Pará e desbravaram. A igreja cresceu, a obra cresceu, a Assembleia de Deus se deu o nome de Igreja Apostólica, fé apostólica, e cresceu o movimento, e nós estamos hoje aqui. E eu tenho um desabafo para terminar. Essa igreja não nasceu cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, esse zininho vazio de comunidade. A igreja Assembleia de Deus não nasceu com um monte de gente de etiqueta, de protocolo. A igreja nasceu com pamonheiro, a igreja nasceu com gente da senzala, a igreja nasceu com cravo na mão, a igreja nasceu com gente de calo, a igreja nasceu, e sabe o que é que eles cantavam? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Quem a ele pertencer é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o fogo do poder. Receba agora. Fica de pé. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão da tua irmã aí. Pega na mão do teu irmão aí, na mão da tua irmã. Vamos cantar pelo menos o coro. Vamos cantar um menos o coro para dar um tapa na cara de Satanás. Um dos tais, podes tu também dizer. Um dos tais,
1 eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Quem é ele? Sai, capeta! Sai, miséria! Sai que o povo forte chegou! Sai que Jardim Ângela chegou! Sai! Podes também dizer! Aleluia. Pentecostes! Eu sei que dá muita glória, eu sei que dá muito poder, mas cadê a primeira vida para Jesus que quer aceitá-lo como Salvador? Vem que eu estou esperando você, vem. A primeira vida vem. A primeira vida não pode ter Pentecostes se não tiver alma. Tá vindo lá na galeria. Tá vindo lá na galeria. Lá no telão, você que tá no telão, vem. Tá vindo a primeira vida. Decora abaixo. Tá vindo mais uma aqui, mais uma, mais outra. É o poder do Pentecostes. É a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. A terceira, a quarta, a festa. Satanás perdeu. Ele, a quinta, a quinta, a quinta, venha. A sexta, a sexta. Cadê, mãe? Cadê você que parou? Abre o retorno aqui para mim, Misael, por favor, gentileza, filho. Obrigado, pastor. Você que parou. Eu sei que esse culto tem hora para acabar, mas por causa de alma aqui a gente vira a noite. Jesus quer você. Tá vindo mais lá na galeria, amar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É a sétima. Arana, mãe. Olha aí os agregados da fileira do Pentecostes. Olha aí mais uma alma, a oitava. Olha lá a nona. Olha lá, você pode dar glória a Deus. É Pentecoste até os confins da terra. Eu já perdi a conta. Você é do telão, querido. Você parou na graça. Você parou na comunhão. E Jesus está te chamando, vem receber Pentecoste. Vem receber renovação e unção. Vem receber o poder da palavra. Nós vamos orar agora por esta vida. A igreja levante a mão. Vamos orar primeiro por ele e ora pelo batismo. Estenda a mão para cá. A igreja interceda por esta vida. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui, Senhor, na tua presença, a vida, Senhor,
aceitando a Ti como único, suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Pessoas que estão reconciliando contigo. Escreva o seu nome no livro da vida, perdoe os seus pecados. Ó Deus, entra, Senhor, na vida de cada um, restaura e opera o milagre para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Acompanha a nossa querida irmã, a irmã Nice ali, ó, de vermelho. A irmã Janice, não deixa ele ir só não. Leva lá, em nome de Jesus. Isso. Irmãos, não saia ninguém do seu lugar, a não ser os que estão aqui, que vão ser tomados seus nomes. Eu quero que se faça 2 filas aqui. Primeira e segunda. Você também que está no telão, que anseia pelo Pentecoste. Sabe quem é que pode ser batizado com o Espírito Santo? Todos. Não precisa ser formado, não precisa ter casa própria, não precisa ser branco ou negro, japonês, francês, europeu. Tem que ter desejo na alma. E eu quero chamar aqui quem quer ter desejo para incendiar o Brasil, o mundo, a terra. Nick veio dos Estados Unidos para o Brasil e falou que Deus ia levantar mais de 5 milhões de pregadores para fazer a diferença. E o Pentecoste está se alastrando aqui. Billy Graham olhou na sua praça lá nos Estados Unidos, e quando um coreano viu que aquela bandeira estava sendo hasteada pelo Espírito por um vento, um coreano levantou e disse: Deus mandará o avivamento para o Brasil. Em todos os países temos uma igreja brasileira. O avivamento está conosco ainda. Não podemos perder. E se você quer o Pentecoste, vem aqui para a frente. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, não demore. Nós temos pouco tempo e Jesus pode selar a tua alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Saia do teu lugar, venha para a frente. Jesus quer te encher do poder de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual é o segredo para ser batizado? É só dar glória. Não vai olhar pelo cheque que vai cair, não vai orar pelas contas que tem para pagar. Vai só dar glória, glória, glória sem cessar. E Jesus vai batizar a tua alma com o Espírito Santo. Você vai ser renovado com a promessa do poder do Espírito. E a efusão de Deus vai tocar a tua alma. Sai do teu lugar e venha. Nós já vamos orar. O cantor Marcos se prepare também para cantar. As irmãs aqui se preparem. A irmã Sara. Nós teremos aqui os irmãos que vão adorar a Deus. E a igreja levante a mão. A igreja levante a mão. Nós vamos orar diferente aqui agora. Nós vamos orar. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Faça assim. Batizados com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fica com a mão abaixada. Isto. Vocês batizados com o Espírito Santo, vai estender a mão assim. Paulo disse que quando nós oramos em línguas, nós edificamos o nosso espírito. E nós vamos edificar o nosso espírito e ajudar a esses irmãos aqui. Eles vão dar glória e os batizados no Espírito Santo vão orar em línguas para a efusão do Espírito. Gente vai ser batizada aqui com variedade de línguas aqui hoje. Vai ter gente que vai ser batizada e já vai receber revelação, profecia, dom de interpretar, força para expulsar demônio. Vai acontecer um repoliço do Interminicoma na Subnihai. Prontos para a guerra? Prontos para a guerra? Cadê você que está no telão? Falta você. Vem corajoso. A igreja estende a mão. É 1, 2, 3 e você começa a disparar em línguas. E os que não são batizados começam a dar glória. 1, 2, 3. Ó Pai, ó Pai, mais uma alma. Ande coma shomeneala takama rachaya. Já Jesus já batizou uma para cá. Traz para frente. Traz para frente. Traz para frente aqui, ó. Tem que trazer para frente. Tem que trazer para frente. O primeiro sintoma do batismo com o Espírito Santo é batismo com fogo, com línguas. Isto, vai isto. Aqui dá, aqui, ó. Demaia show meneonde coma na raia. Denecante cuia da rada baixou merecarabarra. A segunda batizada. A segunda batizada. A igreja ora em línguas. A igreja ora em línguas. A igreja ora em variedades de língua. Taquiotomia. A terceira lá. A terceira lá. A daqui do cotomotoiatatá. Quarta. A quarta batizada.
batizada. Aletokimi atakamarrachodoia. Redoloshotomotoia damita. A quinta batiza. É fogo. Batiza. Redocoma cia. Alachode miraia. Loa da madaquete mirada chamou. Alaiodomenar. Cadê os profetas? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Profetiza. Profetiza. É glória. É glória. De repente. Veio a sexta, a sétima, a oitava, Lachodoloa, Rotomadaquita, Lachotomonoha, Redabadaquioto, receba! Mas queremos fogo. Queremos mais. A nona é Pentecoste, a décima primeira, a décima segunda é poder. 13ª, 14ª, 14 batizado. É o Pentecoste. Segura que vai ter gente que não vai aguentar. 15ª. Xana canta lama, Rebeque mini colombo, canta Sara. Olha o reboliço do varão. Olha esse varão que passa nos montes de alface como terra, como ola chome calabadá. Canta Sara, canta nos entefore de mirada canta, aleluia. Sarabacama soreba calavoi, aleluia. Oh Deus, aleluia. 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 Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Quando ele chega, a doença não aguenta. Vai embora! Quando ele chega, chegou! Quando ele chega, já chegou pra ser renovado. Seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare. Ele veio, tendo a vitória. Ele veio, se sentir a obra da maçaria da cai. Se o KL aí, ele veio, tendo a vitória. Ele veio, levante a sua mão, levante a sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo batizado. Porque ele veio. Aleluia. Meu Deus. Tira o sapato mesmo, Sara. É pra navegar. 20ª. Ele chega. A 20ª. Vai embora. Ele chega. A situação muda na mesma hora. Muda. Quando ele chega. Quando ele chega. 21ª. Já chegou. 21ª. 22ª. Volta agora. 22ª. Pra ser curado. 23ª. Seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado. 24ª.
24ª. 24ª. E prepare. Olha a labareda aí, olha a labareda, olha a labareda, olha a labareda, olha a labareda. Olha a labareda, olha a labareda. 25ª. 25ª. 25. 25 batizado. Ele veio. 25. Posso sentir. Xarabacai. 26. Lemassuri canta. Lembacai. 26. No cana pai. É minha cana. A sobre que me faz. Eita Deus, aleluia. Gente que vai embora carregada aí. Você está sendo carregado. Você está sendo tocado. Você vai embora. Você está sendo batizado. Você está. Chegou! Ele já chegou! Você está sendo curado! Você está sendo batizado! Você está sendo renovado! Sinta ele aí! Chegou! Chegou! Camassuri que me faça agachar. Sinta ele aí. Levante a mão assim, levante. Sinta. Eu quero profetizar na tua vida agora. 28. Levante a tua mão. Levante a mão. Agora em nome de Jesus. Levante a mão. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão do teu irmão aí. Receba a unção. Pega na mão do teu irmão. Receba a cura. Receba o milagre. Receba a unção. E a libertação. Receba a cura, receba o milagre. Pega na mão do teu irmão aí. Receba na mão dele. Receba. Pega na mão dela. Pega na mão dele. Receba. Profetiza. Porque ele veio. Dá um abraço aí no teu irmão. Dá um abraço nele aí. Abraça o teu irmão aí, abraça a tua irmã e fala Pentecoste até o confim da terra. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã e fala para ele Pentecoste a força da igreja. Abraça o teu irmão, a tua irmã e fala Pentecoste a força da igreja. Pentecoste a força. Vai nesta tua força. Satanás não vai te pegar. A macumba não vai te derrubar. O capeta não vai te parar. A sede nova vai abrir. Satanás perdeu a guerra. A igreja vai marchar. É Pentecoste. É só dar glória. Não vai olhar pelo cheque que vai cair. Não vai orar pelas contas que tem para pagar. Vai só dar glória, glória, glória sem cessar. E Jesus vai batizar a tua alma com o Espírito Santo. Você vai ser renovado com a promessa do poder do Espírito. E a efusão de Deus vai tocar a tua alma. Sai do teu lugar e venha. Nós já vamos orar. O cantor Marcos se prepare também para cantar. As irmãs aqui se preparem. A irmã